Olá pessoal, exercício de número 12 da lista 10 de M a 11. Veja bem, vamos resolver. Prove que, letra A, seno de alfa mais beta é igual a seno de alfa vezes cosseno de beta mais seno de beta cosseno de alfa. Letra B, cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de alfa vezes cosseno de beta. E a letra C, tangente de alfa mais beta é igual a tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa e tangente de beta. Para os itens A e B, acima utilize a seguinte figura, que está aqui já exposta para vocês. Observe que vamos primeiramente analisar a figura, tá? Nós temos aqui nessa figura 4 triângulos, né? O triângulo ABC, o triângulo AC e D, temos também o triângulo BCP e também um outro triângulo aqui que é o AB e Q. Vamos fazer a análise das medidas, né, dessa figura, desses triângulos, em função aqui de alfa e beta, ok? No triângulo ABC, tá, nós temos a seguinte, triângulo A, B e C, que seria esse triângulo maior aqui, esse é o triângulo aqui. Aí veja bem, seno de beta seria cateto oposto BC sobre hipotenusa, que é o AB. Então já coloquei aqui, seno de beta é igual a BC, no segmento BC, sobre 1, que implica BC igual a seno de beta. O cosseno de beta seria cateto adjacente, que é a medida AC sobre a hipotenusa AB. Então, já coloquei aqui, cosseno de beta é igual a AC sobre AB, que mede 1. Então, isso vai implicar que AC é igual a cosseno de beta. Então, essas medidas aqui serão importantes para que a gente possa provar as afirmativas acima. E tangente de beta seria cateto oposto, que é o lado BC, sobre cateto adjacente, que é o lado AC. Então já está aqui, tangente de beta, BC sobre AC, que como o BC mede seno de beta e AC mede cosseno de beta, então já coloquei aqui então que tangente de beta é igual a seno de beta sobre cosseno de beta. Agora, analisando um outro triângulo, vou subir um pouquinho aqui para cima, o triângulo ACD, tá? Vamos analisar o triângulo ACD. Nós temos aqui, no triângulo ACD, que esse é o triângulo que tem um ângulo alfa, nós temos que seno de alfa é o cateto oposto CD sobre a hipotenusa, que é AC. Então, seno de alfa é CD sobre AC. Como AC mede cosseno de beta, como a gente já viu logo acima, AC mede cosseno de beta, nós substituímos aqui, seno de alfa é igual a C, é o segmento CD, sobre cosseno de beta. Então, podemos entender que o segmento CD é igual a seno de alfa vezes cosseno de beta. Certo? Mais uma medida de um lado do triângulo. Observe uma coisa interessante aqui. O lado CD do triângulo, que mede seno de alfa vezes cosseno de beta, é o do mesmo tamanho, da mesma medida que esse segmento PQ. Então, já coloquei aqui que o PQ, que esse segmento PQ é igual a seno de alfa vezes cosseno de beta. Certo? Aí, cosseno de alfa. O cosseno de alfa seria o segmento cateto adjacente AD sobre a hipotenusa AC. Então fica cosseno de alfa igual a A sobre D. Vou subir um pouquinho aqui. Cosseno de alfa é igual a A sobre D. AD sobre AC. Então fica cosseno de alfa é igual a AD sobre, como AC mede cosseno de beta, fizemos aqui a substituição, cosseno de beta. Então fica cosseno de alfa vezes cosseno de beta é igual a medida AD. Certo? Aí, tangente
tangente de alfa nesse triângulo aqui. Tangente de alfa seria o cateto oposto CD sobre o cateto adjacente AD. Então fica tangente de alfa é igual a CD sobre AD. Tangente de alfa implica, né, que tangente de alfa é igual. CD seria seno de alfa vezes cosseno de beta, como a gente já viu aqui em cima. AD seria cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Então, como cosseno de beta dividido por cosseno de beta é 1, e 1 é um elemento neutro da multiplicação, então fica que tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Analisando um outro triângulo, tá? Um outro triângulo, só que agora um triângulo menor. Vou tirar aqui só para a gente não confundir. Vamos analisar o triângulo BPC, esse triângulo menor aqui. Nesse triângulo, nós não sabemos quanto que mede esse ângulo no vértice B aqui. Não sabemos quanto que mede esse ângulo. Mas veja bem, vamos fazer uma análise. O segmento de reta PC é paralelo ao segmento de reta AD. E tem uma transversal AC que corta esses dois segmentos, formando dois ângulos alternos internos. Então, se aqui mede alfa, essa parte aqui, para que passa essa transversal, também vai medir alfa. E como aqui a soma desses dois ângulos é 90 graus, esse ângulo aqui do triângulo BCP vai medir 90 graus menos alfa. 90 graus menos alfa. E como aqui mede 90 graus, aqui só pode medir alfa. Por quê? Porque a soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, se a gente somar alfa mais 90 graus, mais 90 graus novamente, menos alfa, daria exatamente 180 graus. Então, a medida desse ângulo aqui, desse triângulo BCP, mede alfa. Então, vamos calcular seno e cosseno de alfa desse triângulo menor. Então, vai ficar seno de alfa, que é cateto oposto, PC sobre hipotenusa, BC. Então, fica aqui. Seno de alfa, que é igual a PC sobre BC, que implica seno de alfa igual a PC. O BC, já vimos anteriormente que BC é seno de beta. Então, PC vai ficar igual a seno de alfa vezes seno de beta. E um detalhe importante é que a medida de PC é igual à medida de QD. Então, já coloquei aqui, tá? PC é igual a seno de alfa vezes seno de beta, que é igual a QD, o segmento QD. Agora, o cosseno. Cosseno de alfa daquele triângulo menor. Cosseno de alfa seria cateto adjacente BP sobre hipotenusa, BC. Então, colocando aqui, cosseno de alfa é BP sobre BC. Cosseno de alfa é igual a BP sobre BC, já vimos anteriormente que é seno de beta. Então, a medida BP será igual a seno de beta vezes cosseno de alfa. Ok? Bom, depois de ter feito a análise daqueles três triângulos anteriormente, vamos fazer a análise agora do triângulo ABQ, que eu o desenhei aqui de forma separada para melhor entendimento. Então, nós temos aqui que calcular o seno e o cosseno de alfa mais beta. Esse ângulo aqui ele mede alfa mais beta. Então, seguindo as fórmulas trigonométricas, né, que seno de alfa mais beta seria cateto oposto sobre hipotenusa, então nós temos aqui que seno de alfa mais beta seria cateto oposto, que é a medida de BP mais a medida de PQ, dividido pela hipotenusa aqui, que seria a medida de AB. Então eu coloquei aqui, tá, pessoal? Seno de alfa mais beta é igual a BP mais PQ sobre AB.
Substituindo essas medidas com as medidas que nós encontramos anteriormente nas análises dos triângulos, nós temos aqui que seno de alfa mais beta é igual a seno de BP, que é seno de beta vezes cosseno de alfa, mais PQ, que é seno de alfa vezes cosseno de beta, sobre o AB. O AB é 1, então eu nem coloquei aqui embaixo. Então ficou que seno de alfa mais beta é igual a seno de beta vezes cosseno de alfa mais seno de alfa vezes cosseno de beta, que provamos aqui a letra A, ok? Do exercício. Já o cosseno de alfa mais beta ficaria cosseno de alfa mais beta seria o cateto adjacente a AQ sobre a hipotenusa, que é o segmento AB. Então, só que é o seguinte, vamos fazer algumas substituições. No triângulo, na figura que nós vimos anteriormente, a medida de AQ seria a medida de AD menos QD, certo? Sobre o AB. O AB é 1, então nem coloquei aqui embaixo, tá ok? Substituindo as medidas, tá? Substituindo as medidas de AD menos QD, fica que AD é cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos o QD, que é seno de alfa, vezes seno de beta. Então, aqui também nós já provamos a letra B do exercício, tá? Chegamos no resultado. Já a letra C, nós temos o seguinte, vamos calcular então a tangente de alfa mais beta. Tangente de alfa mais beta, observando esse triângulo aqui, seria cateto oposto, a medida de BP mais PQ, sobre cateto adjacente, que é a medida de AQ. Então, só que a medida de AQ, como já também falei anteriormente, a medida de AQ seria a medida de AD menos QD. Então, já coloquei aqui, tá? Para a gente poder calcular. Tangente de alfa mais beta é igual a BP mais PQ sobre AD menos QD. Substituindo com as suas medidas, que a gente já viu anteriormente, fazendo a substituição aqui, nós temos que BP é igual a seno de beta cosseno de alfa, mais PQ, que é seno de alfa vezes cosseno de beta, sobre AD, que é cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos o QD, que é seno de alfa vezes seno de beta. Como tangente de beta é igual a seno de beta sobre cosseno de beta, e também tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa, nós conseguimos deduzir daqui, através da tangente de beta e tangente de alfa, que seno de beta é igual a tangente de beta vezes cosseno de beta. E seno de alfa é igual a tangente de alfa vezes cosseno de alfa. O seno de beta e o seno de alfa nós iremos substituir logo aqui em cima, tá? No lugar de seno de beta e seno de alfa. Seno de alfa e seno de beta. Iremos substituir esses valores aqui por estes, tá? Tangente de alfa e cosseno de beta e tangente de alfa e cosseno de beta. Ok? Fazendo essas substituições, fica aqui tangente de beta vezes cosseno de beta vezes cosseno de alfa, mais tangente de alfa vezes cosseno de alfa vezes cosseno de beta, sobre cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos tangente de alfa vezes cosseno de alfa vezes tangente de beta vezes cosseno de beta. Aqui nós vamos fazer uma fatoração, colocando o cosseno de beta vezes cosseno de alfa em evidência. Então fica cosseno de beta vezes cosseno de alfa, dentro do parênteses, tangente de beta mais tangente de alfa. Sobre, também iremos colocar aqui o cosseno de alfa e cosseno de beta em evidência, certo? Então fica cosseno de beta vezes cosseno de alfa, vezes 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Como o cosseno de beta
vezes cosseno de alfa dividido por cosseno de beta vezes cosseno de alfa é 1, e 1 é um elemento neutro da multiplicação, nós podemos então cortar essa parte aqui. Então o que sobra? Sobra aqui tangente de alfa é igual, sobra aqui tangente de alfa mais beta é igual a tangente de beta mais tangente de alfa sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. E aqui nós provamos a letra C do exercício, ok? Bom, agora exercício 15 da lista 10 de MA11. Veja bem, já provamos anteriormente as fórmulas cosseno de alfa mais beta igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Vamos chamar essa primeira parte de 1. Cosseno de alfa menos beta é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta mais seno de alfa vezes seno de beta. Vamos chamar essa segunda afirmativa de 2. Sem perda de generalidade, assumindo que 0 é menor que beta, menor que alfa, menor que 2π, utilize o círculo trigonométrico, né, que é esse aqui, esses dois, né, para demonstrar a fórmula 2. A primeira fórmula a ser demonstrada seria essa afirmativa aqui. Utilize os ângulos como mostrado na figura A, que é essa primeira. Note que o triângulo OP1, P2 em A, olha, O, P1 e P2. Esse triângulo aqui é congruente ao triângulo OAP, que fica em B aqui, né, na figura B. OAB são congruentes esses dois triângulos. Veja bem, com isso, note que a distância de A do ponto A ao ponto P3 é igual à distância do ponto 1 ao ponto P2, onde D é a distância de dois pontos no plano cartesiano. A partir disso, conclua a fórmula 2. E na letra B, utilizem o item A e a igualdade alfa mais beta igual a alfa menos beta para provar a fórmula 1. Então, vamos aproveitar a dica do exercício, tá? Que a distância do ponto A ao ponto P3 é igual à distância do ponto P1 ao ponto P2. E esses pontos estão aqui nesta figura. Para ficar mais fácil e utilizar essa dica, eu já separei aqui quais são esses pontos. Tá? Já separei. Então nós temos aqui que o ponto A é igual a 1 e 0, o ponto P3 é o cosseno de alfa menos beta, seno de alfa menos beta, o ponto P1 é o cosseno de beta, seno de beta, e o ponto P2 é o cosseno de alfa, seno de alfa. Vamos aproveitar então a dica do exercício, que é a distância do ponto A a P3 é igual à distância do ponto P1 a P2. Para calcular a distância de cada desses pontos aqui, vamos utilizar a fórmula da distância entre dois pontos, tá? Que seria esta aqui, raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Fazendo as devidas substituições, tá? Primeiramente a gente está calculando a distância entre o ponto A ao ponto P3. Então, já fiz o ponto A, que seria o 0 e 1, e o ponto P3, que seria os pontos, seria o cosseno de alfa menos beta e seno de alfa menos beta. Então, substituindo aqui na fórmula da distância entre dois pontos, fica cosseno de alfa menos beta menos 1 elevado ao quadrado, mais seno de alfa menos beta menos 0 elevado ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Estamos seguindo a fórmula da distância de dois pontos. Desenvolvendo o quadrado da diferença aqui, dentro dos parênteses, fica cosseno ao quadrado de alfa menos beta, cosseno ao quadrado de alfa menos beta, menos 2 cosseno de alfa menos beta, mais 1, mais seno ao quadrado de alfa menos beta. Seno ao quadrado de alfa menos beta seria aqui, como o zero aqui a gente pode tirar, fica só seno de alfa menos beta ao quadrado, que já está aqui. Ok? Agora, calculando a distância entre
os pontos P1 e P2, utilizando a mesma fórmula da distância entre dois pontos, P1 e P2, substituindo na fórmula fica raiz quadrada de cosseno de alfa menos cosseno de beta ao quadrado, mais seno de alfa menos seno de beta ao quadrado. Desenvolvendo o quadrado da diferença, vai ficar raiz quadrada de cosseno ao quadrado de alfa menos 2 vezes cosseno de alfa cosseno de beta, mais cosseno ao quadrado de beta, mais seno ao quadrado de alfa menos 2 vezes seno de alfa seno de beta, mais seno ao quadrado de beta, que aí seria essa parte aqui, né? Seria o quadrado da diferença aqui dessa segunda parte, tá? E do cosseno ao quadrado até o cosseno ao quadrado de beta seria o quadrado da diferença da primeira parte. Ok? Agora, igualando as duas distâncias, né? Igualando a distância do ponto A ao ponto P3 com a distância do ponto P1 ao P2, e fazendo cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, cosseno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de beta igual a 1, e também cosseno ao quadrado de alfa menos beta mais seno ao quadrado de alfa menos beta igual a 1, nós temos o seguinte, veja bem. Primeiramente, a gente vai desenvolver a parte da distância de A ao ponto P3, tá? Do ponto A ao ponto P3. Então, veja bem como que vai ficar. Cosseno ao quadrado de alfa menos beta mais seno ao quadrado de alfa menos beta, menos 2 vezes cosseno de alfa menos beta mais 1. Isso aqui é a distância que já foi calculada anteriormente do ponto A ao ponto P3. Só que é o seguinte, vamos fazer... vamos juntar aqui, ó, que cosseno de ao quadrado de alfa menos beta mais seno de alfa, seno ao quadrado de alfa menos beta, isso aqui dá 1. Olha, eu coloquei aqui separadamente, tá vendo? Isso aqui dá 1. E cosseno ao quadrado aliás, voltando aqui, pessoal, essa primeira parte aqui do cosseno ao quadrado até o 1 seria a distância do A do ponto A ao ponto P3, que já foi calculado anteriormente. E já aqui na frente, eu já coloquei aqui a distância do ponto P1 e P2, tá? Eu igualei aqui a distância do ponto P1 e P2, que eu fiz a separação, deu uma organizada, que foi calculada anteriormente, ficou cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de beta, mais seno ao quadrado de beta, menos 2, entre parênteses, aqui cosseno de alfa, cosseno de beta, mais seno de alfa e seno de beta. Então a gente fez uma fatoração, colocamos o menos 2 em evidência, no resultado da distância do ponto P1 ao P2. Agora vamos fazer cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa igual a 1, certo? Cosseno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de beta também igual a 1. Aqui em cima também na distância do ponto A ao ponto P3, cosseno ao quadrado de alfa menos beta mais seno ao quadrado de alfa menos beta, isso aqui também é igual a 1. Certo? Então, fazendo essas modificações, fica na distância do ponto A ao ponto P3 fica 1 mais 1 menos 2 cosseno de alfa menos beta. E na distância do ponto P1 e P2 fica aqui essa parte que dá 1, essa outra parte que dá 1, então fica 1 mais 1 menos 2 cosseno de alfa, cosseno de beta, mais 2 seno de alfa, aliás, mais seno de alfa e seno de beta. Então fica aqui, essa é a distância de P1 e P2. Agora, vamos fazer, igualando essas duas distâncias, né, que a dica do exercício é essa, que é a distância dos pontos A e P3 e a distância de P1 e P2 são iguais. Fazemos o seguinte, nós igualamos, olha, a distância de A e P3 é 2 menos 2 cosseno de alfa menos beta. Igual, e a distância de P1 e P2 é 2 menos 2 cosseno de alfa, cosseno de beta, mais seno de alfa, mais seno de beta.
Aí, veja bem o que foi feito aqui. Subtraímos 2 em ambos os membros e dividimos por menos 2 em ambos os membros. Então, o que sobra? Sobrou que cosseno de alfa menos beta é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta mais seno de alfa vezes seno de beta. Que aí nós provamos então a letra A do exercício. Já a letra B ficaria... como alfa mais beta é igual a alfa menos beta, vamos substituir nessa fórmula de cima aqui, aonde tiver o beta, nós iremos colocar o beta negativo. Então vai ficar cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de menos beta mais seno de alfa vezes seno de menos beta. Aí, como cosseno de menos beta é igual a cosseno de beta e seno de menos beta é igual a menos seno de beta, fica o seguinte, fica aqui, olha só, cosseno de alfa, cosseno de menos beta é cosseno de beta, mais seno de alfa, aqui, e seno de menos beta. Seno de menos beta é menos seno de beta. Concluindo, então, fica que cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta, jogo de sinal aqui, mais com menos fica menos, seno de alfa, seno de beta. Então, feito a letra B, ok?